Agora a gente volta a falar sobre aquele caso lamentável na semana passada, o assassinato de Charlie Kirk. A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul cancelou o evento com o escritor Eduardo Bueno depois que ele comemorou a morte do ativista norte-americano Charlie Kirk. A apresentação estava marcada para domingo. A universidade informou que rescindiu o contrato de locação do espetáculo Brasil, Pecado Capital com Eduardo Bueno. O evento seria promovido por terceiros e não fazia parte da programação institucional. No Recife, o médico Ricardo Barbosa viralizou nas redes sociais ao celebrar o crime. Em seu perfil, o neurocirurgião escreveu: "Um salve a este companheiro de mira impecável, coluna cervical". A declaração gerou forte indignação e foi exposta pelo deputado federal Nicolas Ferreira. Além dele, o vereador Tiago Medina, também do PL, solicitou ao Conselho Regional de Medicina a cassação do registro profissional de Ricardo Barbosa. A Fundação Teatro Municipal anunciou a demissão de Pedro Guida, um colaborador da Sustenidos Organização Social de Cultura, entidade contratada para prestar serviços no Complexo Teatro Municipal. A medida foi tomada após Guida compartilhar em seu Instagram um vídeo que comemora a morte do ativista conservador americano Charlie Kirk. O vídeo, que circulou nas redes sociais, continha legendas em inglês que diziam: "Vocês precisam parar de chorar por Charlie Kirk", e Charlie Kirk era um nazista. A publicação gerou repercussão imediata, sendo denunciada publicamente pelo jornalista Josias Teófilo e pelo deputado federal Nicolas Ferreira, que marcaram o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, nas redes sociais, pedindo a demissão do funcionário. Quero ouvir você, Carol Esponza, sobre esses ataques, sem o mínimo, a mínima empatia à família de Charlie Kirk. Pois é, eu confesso que me embrulha um pouco o estômago assistir esse tipo de declaração como a desse senhor. A gente passou aqui no Jornal da Oeste na sexta-feira, me deu porque eu tenho 2 filhos pequenos e eu estou sempre nas manifestações com os meus filhos, né? Já subi em caminhão aqui em Copacabana com a minha filha bebê no colo. Então é um assunto, toda essa morte do Charlie Kirk mexe muito comigo, porque realmente podia ser qualquer um de nós que está dando ali a cara para a liberdade. Mas o que a gente assistiu esse final de semana foi uma reação em massa do Nicolas, mas de outros empresários, com o movimento Demita os Extremistas, né? O Nicolas participando desse movimento, e aí a reação da esquerda, né? Olha aí a direita contra a liberdade de expressão. E vamos lá, eu também tive, recentemente, semana passada, eu tive em São Paulo com o Léo Lins, falando exatamente sobre essa questão da liberdade de expressão, né? Léo Lins, quem não lembra, aquele comediante que já tem pena de prisão, ainda cabe recurso, então ainda está em liberdade, ainda está fazendo os seus shows. Não é o meu tipo de humor, mas vou defender o Léo Lins com, né, tudo que eu puder para que ele fale o quanto ele quiser, principalmente em cima de um palco, tá? Léo Lins estava em cima de um palco, então assim, a criminalização do humor, e ele pode pegar, sei lá, acho que 14 ou 16 anos de cadeia. Então, o que a direita está pedindo para essas pessoas nem é cadeia, é simplesmente que a gente faça um movimento onde a iniciativa privada pare de contratar esse tipo de sujeito. A gente teve, junto com tudo isso, né, nesse final de semana também um caso repugnante da editora sênior da Vogue, da maior revista de moda, que a gente tem fazendo uma postagem absurda, comemorando também, né, falando que é uma delícia quando você vê pessoas como o Charlie Kirk sendo assassinadas. Então essas pessoas têm que sim ser demitidas, elas que sigam com a vida delas, elas que abram o negócio delas, elas que façam o que elas quiserem com a vida delas. É bom que a gente tenha liberdade de expressão, porque é pra gente enxergar o nível de canalice, que não tem outra palavra, o nível de canalice desses seres humanos, assim. E é uma questão, se a empresa é privada, eu não quero trabalhar ao lado de uma pessoa como esse senhor Eduardo. Então tá aí o movimento do Nicolas. Só quero fazer esse adendo que isso não tem absolutamente nada a ver com cerceamento de liberdade de expressão. Essas pessoas vão continuar livres para serem os demônios que elas são, mas que, assim, a iniciativa é privada. Eu, Carol, não quero trabalhar com uma pessoa dessa ao meu lado. Então, eu imagino que isso gere um desconforto em qualquer empresa. Então, parabéns ao Nicolas e parabéns a todos os empresários que aderiram ao movimento que já está grande nas redes sociais. Pois é, o Gutapini, o Nicolas compartilhou essa imagem aí
inclusive Vou pedir para a produção colocar mais uma vez a imagem. O movimento começou: demita os verdadeiros extremistas da sua empresa, denuncie. Ele escreveu depois, em inglês, o seguinte: eu iniciei um movimento aqui no Brasil conclamando as empresas a demitirem funcionários que estejam comemorando, apoiando ou incentivando a morte de opositores políticos, especialmente aqueles que são servidores públicos. Digo além, Guta Pini, qualquer pessoa, qualquer funcionário que esteja comemorando a morte de qualquer pessoa merece uma punição, não é? Com certeza. Se será submetido a essa punição, não sabemos. Mas a beleza da liberdade de expressão, não é mesmo? Ainda quando ela mostra as entranhas da iniquidade. Precisamos que essas pessoas falem, para que elas sejam identificadas, para que saibamos com quem nós estamos convivendo. Muitas vezes essas pessoas nos seus locais de trabalho, elas não falam, elas não expõem as suas opiniões, mas na internet a pessoa se arma. São aqueles corajosos por trás de um teclado, então que sentem que estão ali no ambiente em que elas estão completamente cobertas pela impunidade. Então elas podem falar o que elas quiserem sem que estejam submetidas a uma punição posterior. E elas estão vendo que agora não é bem assim. Que bom esse movimento que escancara toda essa nojeira, essas sombras que habitam a alma dessas pessoas, e que bom que isso está sendo trazido para o debate. As pessoas estão olhando para isso, porque é preciso que a direita se movimente nessa direção também. Nós fomos muito passivos por muito tempo. Agora, uma outra iniciativa que nós estamos aguardando aí, que venha do Congresso Nacional, é em forma também de legislação. Porque, sim, a iniciativa privada tem todo o direito, e nós aplaudimos a iniciativa da iniciativa privada de tirar dos seus quadros esse tipo de ser humano que se compraz com a morte, com a dor do outro. A empresa é completamente livre para banir essas pessoas dos seus quadros. Agora, tem também iniciativas que podem vir do Congresso Nacional. E eu não estou falando de calar as pessoas, de fazer censura, jamais. Mas o que nós vemos nas últimas décadas no país? É que justamente esse foi o ambiente em que Charlie Kirk foi morto, em uma universidade. Então, as universidades no Brasil, elas se converteram, elas não são mais um ambiente de debate, mas um ambiente de embate, mas é de um lado contra o outro. Não é debate de ideias. Quantos casos nós vimos, inclusive concomitante aí ao assassinato de Charlie Kirk, em universidades em que pessoas da direita não puderam falar, tiveram o seu direito à liberdade de expressão cerceado. Então, o que o Congresso Nacional poderia fazer, se não passar legislação para punir, sim, os estudantes e iniciativas que impeçam a liberdade de expressão dentro da universidade? Até quando nós vamos ficar assistindo à violência política dentro das universidades como se isso fosse normal e natural? Nós estamos acostumados a ver a esquerda se movimentar nas universidades para calar a direita, para impedir o livre acesso, não só a liberdade de expressão, mas o direito de ir e vir. Eles não deixam a direita acessar os palcos, a tribuna, os ambientes de debate. Isso precisa ser levado ao Congresso Nacional. Eles precisam dar uma resposta para a sociedade. Até quando nós vamos conviver com isso como se fosse normal? Então, não cabe exclusivamente às empresas tomarem as rédeas deste movimento. Que os políticos também façam valer o dinheiro dos nossos impostos, que é utilizado para pagar os seus salários, para dar também uma resposta à violência política dentro das universidades. Partida, James Hetfield, vocalista da banda de heavy metal Metallica, anunciou que vai custear a educação das filhas de Charlie Kirk. O gesto, divulgado em meio ao período de luto, foi interpretado por muitos como um ato de compaixão que ultrapassa as barreiras da música. Hetfield ressaltou a importância da solidariedade em momentos de tragédia, destacando que a civilização se sustenta quando pessoas decidem assumir responsabilidades que não eram suas, mas que passam a ser diante da dor do próximo. A atitude ganhou ampla repercussão nas redes sociais, onde internautas apontaram a dimensão simbólica e humana da iniciativa, vista como um exemplo de compaixão em tempos de indiferença. Carol Esponza, James Hetfield, que no passado já se descreveu como sendo conservador.
Pois é, o Bill Ackman também fez essa postagem de que faria um fundo para os filhos do Charlie Kirk. O que eu estou assistindo, né? Kirk foi responsável por trazer muitas pessoas de volta para o cristianismo, né? E foi super bonita após a morte dele, a quantidade de gente em vigília. Eu nunca tinha visto nada tão grande assim. É, tanto nos Estados Unidos, mas no resto do mundo. A gente está acompanhando um fenômeno de volta das pessoas para a Igreja Católica, um recorde de batismo de adultos no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, teve na Coreia do Sul, aqui no Brasil também está crescendo muito. Então é uma volta ao movimento conservador. E o que eu estou assistindo é um início de uma onda que eu estou vendo com muito bons olhos, assim, acho que esse movimento woke esticou tanto a corda para um lado, quando você estica o pêndulo para um lado, ele explode e volta para o outro também, até que a gente chegue ali num caminho do meio, mas a gente está vendo um movimento muito rápido do pêndulo para a direita, para a juventude, né, para essa geração Z, exatamente voltando para a igreja, voltando para menos álcool, para serem mais conservadores, principalmente a juventude que tende a ser de esquerda, né, porque a esquerda consegue capturar o coração desses jovens falando, né, que é pelo bem dos pobres, da Amazônia, dos indígenas, e os mais jovens sem ainda nessa caminhada intelectual caem nessa falácia. Então tomara que mais influenciadores ao redor do mundo tenham essa iniciativa, acho que não é só em relação à esposa do Kirk, que obviamente vai precisar de auxílio, e os filhos, mas que fomentem o movimento conservador para que continue crescendo. Tão importante nesse mundo dominado por essa agenda woke, né?